Amém. Muito obrigado, pastor. É um prazer sempre muito grande estar na CCNA. Para nós é um privilégio. O Senhor tem nos abençoado, tem nos dado o prazer e a alegria de, junto com os irmãos, estarem crescendo na obra e estar aprendendo uns com os outros. E não poderia deixar de recusar o convite que o pastor Gilson fez, e estamos aqui para servir ao Senhor. E eu queria ministrar uma palavra que nós encontramos em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 4, mas eu quero tratar apenas do versículo 1 hoje. Na realidade, só para você pegar o contexto. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência ou com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do Deus Todo-Poderoso. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Quero orar mais uma vez. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, chegamos na Tua presença neste momento. Pai, os amados que estão aí através dessa live, para mim uma experiência nova. Para mim é a primeira vez que eu faço uma live, mas para mim é quase que recordar alguma coisa que já foi feito há bastante tempo atrás, quando ministrava numa rádio e fazia uma programação na segunda e na sexta-feira. E é realmente assim, Pai, que nós vemos que é um tempo que o Senhor está mudando, o Senhor está trabalhando para que mais pessoas possam ser alcançadas, não só em São José, mas tanto no Paraná como no Brasil, mas também fora, em outros países, Pai, que a Tua palavra possa chegar e as pessoas que ali, Senhor, adentrarem essa live, Pai, que realmente possam ser alimentadas, possam ser contagiadas, possam ser realmente tocadas pelo Teu Santo Espírito, que Ele venha fazer a obra. E ajuda-nos, Espírito Santo, a ministrar a Tua palavra nesta noite, que seja para o louvor, honra e glória do Senhor Jesus. Amém. O texto fala algumas coisas, começando a questão de que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Se a gente fosse ler o capítulo anterior, o capítulo 11, ali fala a respeito dos patriarcas, né? Dos testemunhos daqueles que viveram antes de nós. E ali fala a respeito de Abrão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Raabe e outros. Eu até acho falta de alguns nomes, como Josué, Calebe, mas olhando para tudo isso, a gente começa a olhar, eles nos precederam e foram aqueles que começaram a obra, aqueles que deram continuidade para que esse evangelho chegasse até nós. E a palavra diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Por quê? Porque essa palavra está sendo pregada em todo o mundo. Então existem cristãos espalhados por todo o mundo, e cada um deve ser sal e luz por onde quer que esteja, e isso deve refletir na vida daqueles que estão à sua volta. E como é que tem sido na minha ou na sua vida? E eu olhando para esse texto, eu comecei a pensar, e hoje à tarde eu estava sentado no banquinho lá em casa, pensando a respeito, e uma coisa que me veio o nome de um missionário. O nome dele é Jefferson Cordeiro. Há alguns anos atrás ele fez o trabalho missionário em Guiné-Bissau. E muitas vezes a gente não pensa a respeito e não vê o preço que eles pagam. E a primeira vez que ele foi para lá, ele foi sozinho. Mas ele acabou voltando e ficando no Brasil durante um tempo. E nesse tempo ele conheceu uma moça, casou.
e voltou para Guiné-Bissau, só que desta vez não sozinho, levando a esposa. Passado um tempo, eles tiveram um filho. E a gente muitas vezes não faz ideia das diferenças, né, no contexto geral da cultura aqui e ali, e como que é. E ele corria o risco ali, porque havia muitas vezes guerra nos países vizinhos, alguns refugiados passavam por ali, às vezes guerrilheiros passavam pela aldeia onde ele estava, porque era mais ou menos uma rota para passar de um país para outro. E então corria esse risco de vida. Mas mesmo assim ele perseverou no caminho, ele perseverou nesse trabalho, nesse chamado que o Senhor fez para ele. E uma das coisas que me anima, porque ele me inspira a continuar fazendo a obra do Senhor. Por quê? Porque nós fomos chamados para fazer uma obra completa, não é para começar e parar. Nós é para começarmos uma obra e fazê-la. E assim muitas vezes nós estamos aí, olhando e perguntando, né? Na sua caminhada de fé, eu lhe pergunto, quem tem inspirado você a continuar nessa caminhada? Quem é a tua inspiração? Quem serve de exemplo para que você esteja aí fazendo a obra que você faz? Quem é o teu exemplo que você usa para ser talvez um cantor, talvez ser um ministério de louvor, ou trabalhar na mídia, ou trabalhar, não importa a parte que você trabalhe na igreja. Mas quem tem inspirado? Porque normalmente nós temos alguém que nos inspira para que nós possamos estar aí fazendo essa obra e com alegria, né? É o que começa o texto, dizendo que nós temos rodeado uma grande nuvem de testemunhas. Mas para que nós possamos fazer essa obra, é preciso nós atentarmos para algumas coisas. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu diria que são os recursos que Deus nos dá em tempo de crise. Nós estamos vivendo um tempo que é diferente, né? Um tempo em que as pessoas estão aí, muitos aflitos, muitos com medo, muitos com receio de que se pegarem a Covid, o que vai acontecer. Mas o nosso foco não tem que estar nisso. O versículo 2 diz que o nosso foco tem que estar em Jesus. Mas olhando para essa questão, nós estamos aí numa caminhada, buscando o quê? Recursos que Deus nos dá. Qual é os recursos que Deus tem nos dado nesse primeiro versículo? Uma das coisas que ele diz ali, livremo-nos de todo o embaraço. Na realidade, eu diria assim, nós precisamos nos livrar das tralhas. Que tralhas? As tralhas que muitas vezes nós carregamos. Nós temos que olhar a vida cristã como uma maratona. Não é uma corrida de 100 ou 200 metros, porque ali o que importa é a velocidade. Mas quando nós olhamos para isso como uma maratona, nós começamos a olhar diferente. Nós precisamos estar o quê? Preparados para essa maratona. Eu lembro que alguns anos atrás, ainda na minha adolescência, eu fazia parte no colégio de uma parte da equipe e nós corríamos 4.000 metros e 5.000 metros. E um dia o professor de educação física, ele falou assim, vou fazer uma experiência com vocês. Daí nós achamos meio estranho. Ele falou, eu vou grudar um saco de 1 quilo de areia em cada um dos pés de vocês. E nós éramos em 4 que corríamos. E nesse preparo ele começou a olhar e ele então pôs esse peso nos nossos pés. Para quê? Para que nós tivéssemos que nos esforçar um pouco mais. Isso fortaleceria os nossos músculos. Mas quando chegou no dia da corrida, ele falou assim, agora nós não vamos colocar esse peso, porque esse peso na corrida real, ele atrapalha. Ele é algo que vai estrovar você, é algo que vai segurar você. Então o texto diz ali que nós devemos nos livrar de todo embaraço. E aí eu pergunto, qual é o embaraço que você está preso? Qual é a coisa que tem segurado a sua vida? O que é que tem prendido você para que você possa fluir livremente e realmente fazer aquilo que Deus tem te chamado para fazer? Às vezes nós usamos algumas coisas como desculpa. Na minha vida durante muito tempo foi que eu tinha como disse Moisés, uma língua pesada, não sei falar direito, né? Mas Deus muda. Lá Deus deu Arão para ele, a mim ele fez simplesmente dar um dom e Deus começou a fazer, começa falando. E aí foi fluindo e hoje estamos aí ministrando a palavra aqui e ali, onde nós temos sido chamados e Deus tem dado esse alívio. Mas, e você? O que tem atrapalhado a tua vida? Eu quero usar um exemplo que nos últimos dias
Nós temos um rapaz lá que saiu da casa de recuperação, um amigo muito querido, um irmão na fé, e nós levamos ele para trabalhar conosco, já que a situação está muito difícil, e nós precisávamos fazer uma pequena faxina na marcenaria. E aí resolvemos dar esse trabalho para ele. E o interessante foi que ele começou a perguntar algumas coisas: o que eu faço com isso, o que eu faço com aquilo? E algumas coisas, a minha vontade era dizer: guarda isso, naquilo guarda, aquilo ainda eu vou usar, aquilo ainda pode ser útil. E ele começou a dizer: mas espera aí, se for assim não vai acabar não saindo quase nada daqui, né? Mas precisava tomar um espaço. E aí eu cheguei e falei para ele assim: vamos fazer o seguinte, você pergunta para o meu filho o que ele diz, porque o meu filho é muito mais fácil de largar as coisas e jogar fora. Então ele começou a liberar. E eu sentei lá no escritório e falei: vou fechar os olhos, porque se eu ver o que está sendo jogado fora, muitas vezes eu vou sentir uma dor no meu coração, vou querer correr lá e segurar algumas coisas. Na nossa vida, muitas vezes nós somos assim. Nós temos receio com algumas coisas, mas tem muitas coisas que prendem a mim e a você e fazem com que o nosso trabalho, a nossa obra não flua. E aí a coisa que Deus mais espera que a gente venha estar fazendo não acontece. Um outro exemplo que eu posso citar, por exemplo, esses dias nós estávamos assistindo um filme, e nesse filme era de um navio que estava atravessando o mar, e estava muito tranquilo. De repente, no meio da noite, uma tempestade muito grande. O interessante que eu achei nesse relato, nesse filme, foi que no momento da tempestade, perguntaram: o que nós fazemos, o que eu faço? E todo mundo preocupado com a própria vida. O capitão do navio olhou e disse assim: tudo que é supérfluo, joga fora, joga no mar. Nós temos que aliviar a carga do navio. Por quê? Porque um navio muito mais leve, ele iria flutuar muito mais facilmente. Porque com o peso ele já abaixa um certo tanto dentro da água. Mas com ele estando mais leve, ele fica mais alto e mais fácil de passar pelas ondas. E eles começaram a jogar as coisas fora. Quando a gente olha que realmente custa a nossa vida, nós começamos a pensar: peraí, então isso aqui muita coisa acaba sendo supérfluo. Mas quando nós estamos com a nossa vida acomodada, nós estamos na nossa zona de conforto, parece que coisas que nós consideramos na realidade necessidade não são. Quais são as necessidades básicas, né? É algo que você precisa vestir, comer e ter um teto sobre essa cabeça. Já seria o suficiente. Paulo diz, né? Tendo o que comer e o que se vestir, dê-se por satisfeito. Mas nós sempre queremos o quê? Mais. E nisso nós muitas vezes estamos nos prendendo a coisas, e não é que seja pecado. Não é isso. Muitas vezes são coisas que apenas nós nos prendemos e que na realidade apenas atrapalham a nossa caminhada. E nós precisamos largar isso. Nós precisamos deixar isso pelo caminho. Até os corredores da maratona, eles chegam num certo ponto da sua corrida, tem um pessoal que faz um postinho lá para dar a eles água para beberem. Eles pegam o copo d'água, bebem e jogam o copo fora. Eles não vão carregar o copo até o final da corrida. Eles só bebem o que é necessário e jogam o resto fora. Mas nós, na nossa caminhada, nós estamos fazendo o quê? Segurando tudo com as duas mãos, com unhas e dentes, agarrando e não soltando. E Deus muitas vezes esperando nós largar as coisas. Por quê? Porque nós precisamos nos agarrar dessa maneira a Deus. É Ele que é o nosso ponto de apoio, é Ele que é o nosso refúgio, é Ele que é a nossa fortaleza. É nele que nós temos que estar nos agarrando, é Ele que tem que nos envolver. E não as coisas que na realidade não têm o seu valor. Então, o que tem sido? Qual é a tralha que você precisa se livrar? Qual é a tralha que tem atrapalhado o teu desenvolvimento espiritual? Qual é a tralha que tem atrapalhado o teu desenvolvimento profissional? Qual é a tralha que tem atrapalhado o teu relacionamento? Seja o casamento, o casal, o cônjuge, seja com os filhos, no relacionamento com os filhos, ou no teu relacionamento com Deus. Esses dias nós tivemos uma oportunidade e eu fico muito grato a Deus por isso. Nós passamos praticamente 5 dias no litoral. Minha irmã tem uma casa lá e nós pudemos aproveitar esse tempo ali. E quando nós estávamos ali, a única coisa que chegou um momento que nós olhamos assim, sabe o que está fazendo falta? É um louvor. Faz tempo que nós não estamos tocando louvor.
Mas nós estávamos investindo tempo em o quê? Leitura de livros, leitura da palavra. A Mônica, por causa da faculdade, estudando algumas coisas da sua matéria. Mas nós não investimos nenhum tempo em televisão. Uma porque a TV que tem lá não é legal, outra porque não era esse o nosso objetivo. Mas nós muitas vezes, a televisão é algo que o quê? É algo que está ali, uma tralha que atrapalha o nosso desenvolvimento. Porque nós temos tempo para assistir a TV, mas não temos tempo para a leitura da palavra, não temos tempo para a oração, não temos tempo para um relacionamento mais íntimo, um comprometimento com o Senhor. E é isso que nós precisamos. Mas a palavra de Deus continua, e Ele fala na continuação, né? Além daquilo que nos envolve, né? Que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve. Então, além de nós nos livrarmos das tralhas, nós temos que nos livrar dos pecados. E aí é que muitas vezes a gente tem uma certa ressalva. Por quê? Porque se a gente se julgasse a si mesmo, nós não seríamos julgados. Então, muitas vezes nós olhando para nós mesmos, nós muitas vezes não vemos o pecado. Às vezes parece que em certos pontos na nossa vida, o pecado nas nossas vidas é como o mau hálito. Nós não sentimos, sente aquele que está à nossa frente, aquele que conversa conosco, aquele que nos observa, aquele que tem relacionamento, aquele que tem intimidade conosco. E aí nós começamos a ter que olhar o quê? De uma outra maneira. Mas normalmente a gente fica o quê? Receoso. Por quê? Por isso que a gente vai pedir para alguém olhar para nós e dizer, escuta, você está vendo algum pecado que eu estou cometendo, que eu preciso deixar? E aí primeira coisa que vem é o quê? Peraí, mas como é que vai ficar o meu orgulho? Como é que vai ficar a minha aparência? Como que eu vou ser reconhecido? Como que a pessoa vai olhar para mim a partir de então? É uma coisa que para nós, como a gente tem trabalhado muitas vezes na área de cura e libertação com pessoas, muitos ficam receosos. Por quê? E não querem abrir. Abrem alguma coisa, mas não se abrem por completo. É aquela história de que você convida Jesus para entrar na sua casa, mas convida ele para morar na sala. Na sala você deixa, porque normalmente a sala está mais ajeitadinha. Mas se for para levar na cozinha, você diz, espera um pouquinho que eu vou correr, dar uma lavada na louça, ou abrir as portas e esconder a louça que está suja. Não é assim? Ou então, peraí, vou levar nos quartos. Peraí, eu não fiz a cama hoje. Né? São pequenos detalhes no nosso dia a dia, mas na nossa vida cristã nós fazemos a mesma coisa. Alguns lugares nós abrimos com facilidade para o Senhor entrar, mas algumas áreas nós não queremos que Deus entre. Por quê? Porque nós sabemos que se Jesus entrar lá, para Ele poder entrar, vamos ter que o quê? Abrir o nosso coração, confessar alguns pecados, colocar à vista dEle algumas coisas que nós temos às vezes escondido a 7 chaves. E aí nós precisamos de auxílio, nós precisamos de ajuda. Por quê? Porque ninguém caminha sozinho e nem deve caminhar sozinho. Um dos motivos pelo qual o menino está conosco trabalhando, por quê? Porque ele saiu da casa da recuperação e a gente, como tem um ministério e trabalha e ministra em casa de recuperação frequentemente, uma das coisas que a gente sempre fala, que eu tenho costume de falar e repetir todas as vezes que eu vou, quando você sair de uma casa de recuperação, não fique sozinho. Então você procura o quê? Uma igreja. Na igreja você procura um pastor, um líder de célula, um líder de grupo familiar, alguém que seja mais experiente na fé, que seja firme na palavra, para que você possa ter alguém em quem se apoiar. Alguém que vai muitas vezes instruir você. E no começo, quando nós começamos o tratamento com esse rapaz, há mais ou menos 1 ano atrás, ele levou um tempo até ir para a casa de recuperação. Quando nós o conhecemos, sabíamos que ele precisava de ir para a casa de recuperação. Mas não adiantava levar ele forçado. E a convite meu, ele foi muitas vezes junto na casa de recuperação. E quando ele foi junto na casa de recuperação, ele começou a notar algumas coisas. E aí chegou um dia que nós vínhamos voltando da casa de recuperação, ele olhou para mim e ele falou assim, cara, eu preciso ficar um tempo aí nessa casa. Daí eu falei, tá bom. Então nós vamos encaminhar isso, posso? Ele assim, não pode. Ele assim, semana que vem, a hora que nós for, você vai e fica. Isso, beleza.
Aí eu conversei com a liderança da casa de recuperação lá, com a chácara, e eles prontamente aceitaram, abriram a porta. E na outra sexta-feira, quando nós fomos para ministrar a palavra, acabei levando ele junto, e ele acabou ficando. Mas quando ele ficou, ele olhou para mim e ele disse assim: eu vou ficar 1 mês, tá? A minha esposa olhou e falou assim: mas o normal são 9 meses, esse é o tempo da casa. Daí eu falei: tá bom, você vai ficar 1 mês? Vou. Falei: então tá bom, então fica 1 mês. Eu falei: nesse tempo Deus vai falar com você o quanto tempo você tem que ficar aí. Não sou eu que vou determinar, é Deus que vai falar. Mas você vai buscar isso em Deus. E ele começou. E nisso que a gente começou esse relacionamento, e como ele foi muitas vezes junto, nesse ir e vir, a gente sempre conversando, porque era mais ou menos 1 hora de viagem para ir, 1 hora de viagem para voltar, então a gente tinha tempo para conversar. E muitas vezes dar uma cutucadinha em algumas coisas, e ele não tinha para onde correr. Então ele tinha que escutar algumas coisas de vez em quando. Mas ele aprendeu o quê? A ter um certo relacionamento, uma intimidade. Ele começou a conhecer um pouco mais da gente. Passado 1 mês, quando eu fui lá, terminando esse primeiro mês que ele estava na casa, ele olhou para mim e disse assim: eu vou ficar mais um tempinho, tá bom? Eu falei para ele: beleza, então fica mais um tempinho. E no 3º mês ele olhou e falou para mim assim: eu vou ficar até o final. Porque Deus tem falado comigo, eu tenho olhado essa questão não apenas do meu problema. No começo ele nem assumia que ele tinha um problema com drogas, ele assumia que ele tinha um problema de relacionamento com Deus, porque ele tinha uma certa dificuldade no relacionamento dele com o Pai. E nisso ele começou esse relacionamento um pouquinho mais íntimo com Deus. E quando ele começou isso, Deus começou a falar com ele, e ele começou a aceitar essa advertência de Deus e esse tratamento de Deus. E Deus foi moldando algumas coisas. Deus está trabalhando, não terminou a obra, apenas começou a boa obra. Mas a palavra de Deus fala que quando Deus começa a boa obra na vida de alguém, Ele é fiel para terminá-la. Mas o que eu quero dizer? Na realidade, a confiança que Ele acabou criando na gente, por quê? Porque a gente não desamparou Ele. A gente deu o atendimento que ele precisava. A gente continuou cuidando, participando lá na chácara, participando nas visitas. Então a gente serviu de ponto de apoio, de referência para ele. E quando ele saiu, eu falei: não posso abandonar ele agora, não posso deixar ele sozinho. E a expectativa era que ele conseguisse um trabalho, até mesmo na igreja, mas com todo esse revés que teve aqui, com todo esse problema, essa epidemia, todo o sistema da igreja mudou. E o trabalho para ele, então, acabou não acontecendo. Eu falei: então, enquanto não acontece, você vai trabalhar conosco. E nesse tempo que ele está lá trabalhando conosco, cada serviço que eu dou para ele, eu acabo ensinando alguma coisa referente à nossa vida particular. E uma delas foi quando a gente fez essa limpeza na marcenaria. E eu falei: tá vendo quanta coisa foi tirada, quanto lixo tem aí? Até um dia a gente tirou mais ou menos uns 7 ou 8 sacos de lixo de 100 litros. E eu falei: isso muitas vezes vai acontecer na sua vida. Tem alguns lixos do seu passado, mágoas, ressentimentos, ciúmes, feridas que foram causadas por outras pessoas. Às vezes alguns pecados que você cometeu, que você agrediu, que você roubou, que você enganou. Então, tudo isso precisa ser o quê? Tratado, precisa ser lançado fora, porque é um atrapalho na sua vida. É um pecado que está segurando você. É um pecado que está envolvendo você e não te deixa deslanchar na vida cristã. E você precisa deslanchar. Você precisa continuar crescendo. Porque Deus não nos chamou para sermos bebês na fé a vida toda. Muito pelo contrário. Até um dia o apóstolo Paulo falando que ele pensava que ele já podia dar um alimento mais sólido, ele olhou para o povo e falou assim: puxa, ainda tem que voltar a dar leite para vocês. E muitas vezes nós estamos assim, pensamos que já comemos uma costela e mal estamos comendo um mingau. E nós precisamos crescer, desenvolver, mas nós não crescemos por quê? Porque muitas vezes nós temos pecadinho de estimação, aquele pecado que a gente pede perdão hoje e sabe que amanhã a gente vai cometer ele de novo. Por quê? Porque a gente está sozinho caminhando. Tem uma palavra no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, e ele diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.
É isso que nós precisamos. Por isso que nós precisamos ter alguém que nos ajude nisso. Pecados, tem muitos deles que se tornaram um vício, uma coisa corriqueira na nossa vida. Nós não vamos nos livrar deles sozinhos. Nós precisamos de alguém. E é nessa hora que a gente precisa confessar para alguém. Mas confessar para quem? Não é para qualquer um. Você precisa confessar para alguém que seja o quê? Firme na fé. Alguém conhecedor da palavra. Alguém que vai orar e vai te abençoar. Porque a palavra diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ser curados. E o Senhor quer curar a todos nós. Então eu te pergunto, qual é o pecado que está te envolvendo, que está te prendendo, que não deixa você deslanchar, que não deixa você seguir na sua caminhada de uma maneira que você seja mais útil na obra do Senhor? Só que o texto ainda não acabou. A parte final do versículo 1, ele diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nós devemos correr o quê? Com perseverança. Eu lembro que comentei antes ali a respeito de que nós treinávamos para corridas de 4.000 e 5.000 metros. Quando a gente começou esse preparo, nós éramos em 10 meninos. E no final ficaram apenas 4. 6 desistiram. Porque uns começaram a correr, chegou um certo momento que um falou assim: eu não aguento. O outro achou alguma outra coisa que ele se adaptaria melhor. Então, muitas vezes a gente vai escolhendo outras coisas e desistimos daquilo para o qual Deus nos chamou. A palavra de Deus diz ali: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E essa carreira não foi proposta por qualquer um. Não foi proposta por um pastor, não foi proposta por um amigo, não foi proposta por um pai qualquer, não foi proposta de uma maneira assim. Não, essa carreira nos foi proposta pelo Deus Todo-Poderoso. É Ele que quer que a gente corra essa carreira. E não é para qualquer um. Os fracos desistem, só os fortes permanecem. Aí você vai dizer: mas eu não sou forte. Na realidade, nós sozinhos não somos fortes. Quando nós nos baseamos no nosso próprio esforço, nós não vamos chegar a lugar algum. E um dia Jesus mesmo, olhando para os seus discípulos, ele falando a respeito da videira, e ele fala lá em João 15:5, ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então não tem como eu e você corrermos essa carreira, essa corrida que nos está proposta, sem a gente se apegar a Jesus. É Ele que tem que estar o quê? Conosco. Ele fez essa promessa. Então, se Ele fez a promessa, Ele é fiel e cumpre a promessa dEle, de que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, qual é o problema? Então o problema somos eu e você. Eu e você que nos desligamos de Jesus. Eu e você que não mantemos esse contato. Eu e você que muitas vezes falhamos e não perseveramos. Por quê? Porque muitas vezes algo à nossa volta brilha um pouco mais e nós começamos a olhar para os lados. Antigamente, eu lembro do meu avô, ele tinha um cavalo que puxava uma carroça. E cada vez que ele ia colocar o cavalo ali para puxar a carroça, ele colocava do lado dos seus olhos algo para que o cavalo só olhasse aonde? Em direção à frente. Às vezes Deus acho que gostaria de fazer o mesmo conosco, para a gente olhar apenas para frente. Não olhar para os lados, não olhar para trás, não olhar de maneira alguma para as outras coisas, para que não nos atentasse. Um outro exemplo que a gente pode pegar dos dias de hoje é o carro. Porque se você está sentado no volante do carro, você tem à sua frente um para-brisa enorme, grande. Te dá uma visão ampla das coisas à frente. E você tem, normalmente, são 3 retrovisores, um de cada lado de fora da porta, dianteira, e um no centro aí, por dentro, para que você possa dar uma leve observada por onde você passou. Ou se vem vindo alguma coisa atrás de você, alguém que está indo mais rápido que você, e dizer: dá lado aí que eu preciso passar. Mas é o que? Ali você não olha constantemente. Se você olhar constantemente para esse retrovisor, você vai fazer o quê? Ou você vai subir no canteiro, ou você vai bater no carro que vai estar à sua frente. Mas o foco é qual? O foco é você olhar para
à frente, pelo para-brisa. E Deus quer que nós façamos assim, olhamos para frente, olhamos para Jesus e continuamos a caminhar, continuamos à frente, perseverando, não desistindo. A luta é fácil? Não, com certeza não. Se fosse fácil, Jesus não precisava ter morrido na cruz do Calvário por nós. É por isso que a dificuldade é grande. Porque para que a gente não possa vencê-la sozinho, porque todos nós precisamos do Senhor Jesus para nos ajudar a fazer a obra ou correr essa carreira que nos está proposta. E um dos maiores exemplos nisso é o apóstolo Paulo. E ele escreve, tem alguns textos a respeito disso, de que nós não devemos correr a carreira de qualquer maneira. Se você quiser anotar aí, Atos 20 e 24, Gálatas 2:2, Filipenses 2:16, e eu quero ler 1 Coríntios 9, de 24 a 26, a respeito da carreira, de não desistir, de continuar correndo, de continuar fazendo, né? Diz assim a palavra do Senhor: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Então Paulo diz que ele corria essa carreira, ele pegava exemplos do mundo para nos fazer entender a nossa mensagem, a mensagem do Evangelho. Correr com perseverança. Quem entra numa corrida, corre com perseverança, buscando chegar ao quê? No prêmio final. O melhor exemplo disso é aquela se não me engano, uma inglesa, eu não lembro exato, mas uma mulher que numa Olimpíada, ela chegou, o pessoal fazia acho que 2 horas que tinha acabado a corrida já, ela chegou entrando pelo estádio, cambaleando, e ela não queria que ninguém a ajudasse, mas o médico foi acompanhando ao lado dela, até ela cruzar a linha de chegada. Ela não desistiu, apesar da dificuldade, ela andava até tudo torta, desengonçada, porque de tantas câimbras, dores que ela sentia no corpo, mas ela não desistiu. E nós não devemos desistir, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos melhor que esta mulher. Ela terminou a corrida dela, mas nós temos que terminar a nossa. Mas nós temos essa certeza que Jesus está ao nosso lado, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita para que nós possamos correr isso até o final. E o apóstolo Paulo termina uma palavra que ele escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo 4:7, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É assim que eu quero que cada um de vocês possa estar fazendo, correndo com perseverança, correndo a carreira até o final, até acabar, até chegar ao alvo, ao ponto certo onde você precisa chegar. Cada um de nós sabe onde precisa chegar. O Senhor está orientando, te dando a direção. É Ele que vai estar caminhando junto com você, para que você possa chegar ao alvo. E eu pergunto a você, você é aquele que tem perseverado? Ou tem desistido muitas vezes porque acha que está sozinho nessa batalha? Muitas vezes nós estamos assim, principalmente nos últimos dias, né? Muitos sozinhos em casa. Mas saiba, você não está só. Você tem mais alguém andando com você. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão com vocês justamente para ajudar nessa caminhada. Porque sozinho vocês não vão chegar lá, mas com Ele chegarão. Então a pergunta fica: quem tem inspirado você a estar nessa caminhada? Qual é a tralha que você precisa se livrar? Qual é o pecado que você precisa estar confessando para alguém, para juntos poderem orar e você ser curado, para que deixe de te envolver, deixe de te prender? E comece a olhar a tua carreira que está à frente e corra com perseverança. E um detalhe, a maratona, as corridas, por exemplo, essa de 4.000 metros, 5.000 metros, ou a maratona mesmo, que é 42 quilômetros, você não corre uma disputa de velocidade, mas é uma constância. Você começar num ritmo, de preferência nesse ritmo, você vai a corrida toda.
E assim você vai chegar. Porque o teu corpo se acostuma com essa velocidade e você não cansa. E você vai rendendo aos poucos, você até se espanta de quanto você consegue correr. Então não tenha pressa, mas corra certo de que você precisa ir até o final. E eu queria aproveitar esse tempo. Eu não sei você aonde está, se você está em família, se você está sozinho, se você está aí, você tem já caminhado com o Senhor Jesus e em um certo tempo você tem se afastado, você está buscando, e nesse tempo aí, com tudo que está acontecendo, aproveitando as lives que você está assistindo, às vezes é o tempo de você se reconciliar, buscar renovar sua aliança com o Senhor. Ou você que ainda não tomou esse passo de fé, de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Eu quero fazê-la, vou fazer ela pauseado para que você possa fazê-la aí na sua casa, aonde você estiver, no carro, não importa onde você estiver assistindo. Para Deus não importa a posição que você esteja, você não precisa se ajoelhar, não precisa sentar, do jeito que você estiver, você pode estar aí fazendo a tua oração, não precisa fechar os olhos, se quiser é mais fácil, mas se concentre na oração e faça essa oração comigo. Fale assim: Deus Pai, eu chego a Ti e declaro que sou pecador e que preciso do Teu perdão. Eu abro o meu coração e recebo ao Senhor Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu renuncio a Satanás, seus demônios e suas obras, e me declaro livre e liberto pelo sangue de Jesus. Querido Deus, eu te agradeço pelo teu Santo Espírito, que agora vem morar em meu coração. Eu te agradeço, ó Deus, pela salvação da minha alma. Amém. Amém, amado. Você aí onde você estiver, saiba que a partir de agora, você não é mais uma criatura de Deus, mas você é um filho de Deus. E como filho, Deus tem o maior interesse, o maior prazer em abençoar a sua vida. E é isso que eu quero fazer neste momento, encerrando esse tempo e declarando sobre a sua vida a bênção do Senhor. Então feche seus olhos aí onde você estiver, vou estar orando, declarando a bênção do Senhor sobre a sua vida. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, aonde esta palavra chegou, nós aqui não sabemos, mas o Senhor sabe. E o Senhor sabe que ela trouxe efeito na vida das pessoas que ouviram. Alguns que precisam buscar alguém em quem se inspirar. Alguns que precisam deixar algumas tralhas pelo caminho para facilitar a caminhada. Alguns precisam confessar alguns pecados para que a caminhada possa vir mais firme, mais constante e realmente ouvindo melhor ao Senhor. Pai, mas que o Senhor possa garantir a perseverança, o Senhor possa animar, fortalecer na Tua graça e no Teu poder, para que eles possam caminhar ou correr essa corrida que está proposta, com alegria, com satisfação, sabendo que não estão sozinhos, mas que o Senhor é com eles. Por isso nós te louvamos, ó Deus, e abençoamos a cada ouvinte, a cada um que viu essa live, a cada um que de uma maneira ou de outra foi alcançado por essa live, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos com todas as sortes de bênçãos celestiais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém, Jesus, glória a Deus. Que palavra tremenda, que palavra poderosa para os nossos corações. Eu tomo posse disso. Eu quero andar conforme a vontade do Senhor. Talvez alguma área da tua vida está travada, alguma área da tua vida está você está sentindo dificuldade, seja ela sentimental, financeira, eu não sei, querido, mas eu ouvindo esta palavra, o Espírito Santo falava muito forte ao meu coração, que talvez pessoas estão
com a sua vida travada, com a sua vida que não sai do lugar, os seus propósitos, os seus sonhos estão sempre ficando em segundo plano, porque você não consegue alcançar aquilo que você colocou como objetivo na sua vida. E o Espírito Santo estava falando muito forte ao meu coração, ouvindo essa palavra, que talvez existam coisas que precisam ser jogadas fora, coisas que precisam ser lançadas no lixo, coisas que atrasam a nossa vida. Que Deus possa continuar ministrando a sua vida, continuar ministrando o seu coração com esta palavra, para que você viva o melhor de Deus estando em Deus. Só vive o melhor de Deus quem está em Deus. Que você possa receber isso na sua vida em nome do Senhor Jesus. Tem um cântico que nós podemos louvar juntos? Vamos louvar então. Quero que você louve junto conosco, que você cante junto conosco nesse momento. Abra o seu coração. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim obras maiores fará. Verdadeiramente guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele.
dia mais. Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Queremos te amar mais. Glória a Deus. Você que talvez nunca tinha orado desta forma, junto com o pastor Ronald, renunciando o mundo e aceitando Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Se você fez pela primeira vez esta oração e você desejar entrar em contato conosco, pode entrar aí no Facebook, no chat do Facebook. Você pode me chamar, pastor Gilson Camargo, chame para conversar. Tem pessoas que me chamam para conversar, para abrir o coração. E você que orou pela primeira vez pode entrar em contato conosco. Você que recebeu Jesus como Senhor da sua vida, Ele é a única saída para as nossas vidas. Você pode entrar em contato conosco, estaremos conversando. É importante demais que você continue essa caminhada com Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém, amados? Você que é da CCNA, você que faz parte da CCNA, e você que quer entregar o seu dízimo, a sua oferta, lá no grupo da igreja nós temos deixado lá o número da conta para depósito. Você que quer ofertar, e eu quero ser muito honesto e sincero aqui. Nós vivemos num mundo de tantas coisas, né? Nós vemos tantas coisas. Eu estou falando com você que é da CCNA, você que faz parte da comunidade e tem feito isso já há 14 anos, né? No grupo da igreja você tem lá o número da conta que você pode depositar para que os custos, os gastos que nós temos com a obra aqui possam ser supridos. Eu quero louvar a Deus porque a igreja tem contribuído e nós temos tido essa alegria de poder saldar as nossas dívidas, os nossos compromissos, né? Compromissos, não são dívidas, compromissos que nós temos com o templo. Mesmo esse tempo que está fechada a igreja para cultos, a igreja tem contribuído, e eu tenho certeza que Deus vai derramar sobre a tua vida, porque a Bíblia diz que aquele que regar será regado. Então tome posse dessa palavra para a sua vida financeira em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Terça-feira, 21h30, nós vamos estar orando juntos na torre de oração. Faça o seu propósito de 7 passos proféticos. A Bíblia nos ensina que nós devemos pedir e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Essa é a nossa fé. Nós cremos que Deus pode e vai nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Esteja orando para que o decreto do governador libere os nossos cultos presenciais, mesmo que com a capacidade reduzida de pessoas. Nós podemos fazer 2, 3 cultos durante a semana e estar ministrando e estarmos juntos louvando o nome do Senhor Jesus, tá bom? Não esqueça de reunir a sua célula familiar, a célula da família. É muito importante nesse tempo, tá joia? Pastor Ronald, muito obrigado por sua presença, obrigado pela palavra tremenda. Vou levar no meu coração. As células, as famílias estarão compartilhando dessa palavra esta semana e vai ser um tempo muito precioso, tá joia? Eu vou orar agora encerrando, e aí nós vamos, logo após a oração, vamos cantar, terminar o nosso culto louvando e adorando o nome do Senhor. Muito obrigado, grupo de louvor, muito obrigado, queridos. Vocês têm sido guerreiros mesmo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Obrigado, Cris, obrigado, Guilherme. Nós temos uma equipe maravilhosa de obreiros. Deus agraciou esta casa com pessoas com o coração aberto para fazer a obra, e para que esta live pudesse chegar com tanta qualidade. Estamos aprendendo, passamos por algumas dificuldades, e teve um dia que estava muito chiado, outro dia muito eco, mas eles têm se dedicado, e essa live com qualidade está chegando até a sua casa para juntos adorarmos ao Senhor, tá bom? Deixa eu orar por você. Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado por tua unção, pelo teu poder,
Muito obrigado, Pai, pela palavra que nos ensina e nos ajuda a caminhar e trilhar os teus passos, Senhor. Pai, eu oro agora talvez por pessoas que estejam doentes. Eu estou orando agora e repreendendo toda doença, toda enfermidade. Pai, não somos nós que curamos, mas nós temos a ousadia de orar. A tua palavra nos dá essa autoridade de orar e repreender todo mal, repreender todo espírito contrário, toda enfermidade, toda ordem de enfermidade no mundo espiritual. Nós cancelamos, nós dizemos a este vírus, a gripe, seja o que for, acabou o teu tempo, secou a tua raiz, em nome de Jesus nós colocamos por terra e declaramos a tua igreja uma igreja curada, uma igreja sarada. Seja aonde estiver o mal, aonde estiver a doença, agora na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno que cesse, eu ordeno que acabe esse mal, que seja expulso em nome de Jesus Cristo. Se você puder colocar a mão sobre a sua cabeça ou sobre a parte em que está doente, a doença, eu quero repreender agora em nome de Jesus toda doença, todo mal, na autoridade do nome de Jesus, bata em retirada. Esse corpo não é templo de enfermidade, mas é templo do Espírito Santo de Deus, e somente Ele irá habitar esta vida, este coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu abençoo as famílias, eu abençoo as vidas, que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Fique na bênção em nome do Senhor Jesus. Amo vocês. Aleluia. Vamos louvar mais um pouco? Vamos celebrar a Deus? Jesus, Ele é o Galileu. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz grande, El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz grande, El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, oh, oh.
Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua semana. Fique na paz.